Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 19. Eu vou ler apenas o verso 1 e 2, mas nós vamos passar, com a graça de Deus, por todo o capítulo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra e pedimos a tua bênção nesse momento, que o teu Santo Espírito nos guie e nos oriente por meio da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Aonde que nós estamos no livro de Levítico? Se você bem percebeu, o livro de Levítico, conforme foi falado na primeira mensagem que nós ouvimos, nesse mesmo capítulo pregado pelo pastor Neto, ele possui duas grandes partes. Ele pode ser dividido entre o capítulo 1 a 16 e do 17 em diante, a segunda divisão. Quando nós olhamos para a primeira divisão, nós temos as orientações de culto. Deus está regulamentando o ambiente de culto, como nós devemos nos portar, o que deve ter no culto, o que não deve, como deve estar o nosso coração, como nós devemos nos apresentar a Ele, como devem comportar os sacerdotes no culto, como eles devem agir. E Deus prova que o culto é algo muito sério quando Ele reage à desobediência no culto. Por meio de Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote Arão, matando eles, fulminando eles, porque eles fizeram aquilo que não era ordenado. Ou seja, Deus ordenou tudo aquilo que haveríamos de fazer no ambiente de culto. E então no capítulo 16, como vimos no sermão passado, nós temos o coração do livro de Levítico, que é aquele grande dia tão importante na vida de Israel, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da purificação do tabernáculo, quando se oferecia expiação pelos pecados da nação. E na parte então 2 do capítulo 17 ao capítulo 27 do livro de Levítico, nós aprendemos então que, ao olharmos para aquilo que Deus tem a nos dizer, que Deus não tem apenas exigências para o culto, mas Deus também tem exigências fora dele. São os mandamentos que agora então vão regular a nossa ética. Deus vai ensinar que nós não apenas devemos cultuar a Ele de maneira pura, mas nós também devemos viver de maneira pura. Não é apenas no ambiente de culto que nós devemos proclamar e vivenciar e termos a consciência da santidade de Deus, mas é fora dele também. E você vê isso porque no capítulo 17, Deus vai mostrar a importância, por exemplo, das práticas da vida deles com sangue, com animais, como eles deveriam lidar com a morte dos animais. No capítulo 18, que vai ser exposto na semana que vem, volte a sua folha bíblica e olhe comigo, você vai perceber que Deus vai falar de todos os tipos de relações sexuais abomináveis, uniões sexuais que Deus não aprova. E ele vai dizer então como nós devemos nos comportar eticamente, sexualmente na nossa vida. Deus vai falar como Ele quer que o seu povo se relacione nas práticas sexuais, mostrando os parâmetros que Deus aprova e aqueles que Ele não aprova. Então no capítulo 18, o capítulo todo praticamente, com exceção de algumas partes, você vai ver Deus mostrando essas abominações que Ele não aprova. E então nós chegamos no capítulo 19, que Deus vai mostrar praticamente uma recapitulação dos 10 mandamentos. Você percebeu, por exemplo, na leitura, que muitos dos mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, eles se repetem aqui. Às vezes de maneira literal, às vezes em um modelo de paráfrase, mas eles estão aqui presentes no capítulo 19. Apenas citando rapidamente para que você perceba, o mandamento 1 e 2 estão no verso 4, o mandamento 3 está no verso 12, o mandamento 4 e 5 no verso 3, o mandamento 6 o sexto mandamento está no verso 16,
o 7º mandamento no verso 29, e o 8º mandamento e o 9º mandamento do verso 11 a 16, e o 10º mandamento no verso 18. Então você percebe que ele não usa uma ordem cronológica, mas ele escreve aqui para o povo, para mostrar que aquilo que Deus está exigindo, nos primeiros versos que nós lemos, que é a santidade, deve ter como um parâmetro para nós vivermos uma vida santa, tirarmos as diretrizes para uma vida santa a partir desses mandamentos e outras coisas que ele vai acrescentar ao longo do capítulo 19. Então o capítulo 19, ele pode ser resumido dessa maneira: Deus está dando aqui para nós diretrizes para uma vida santa, e Ele está mostrando para nós que o homem, quando obedece aos mandamentos de Deus, ele não apenas honra e santifica Deus, mas ele trilha o caminho da santidade. Então veja, olhando para esse capítulo, é isso que nós podemos aprender. Uma outra peculiaridade desse capítulo, além de nós percebermos que ele meio que faz uma recapitulação dos mandamentos para o povo, esse capítulo ele também tem uma forte ênfase nesses mandamentos, mostrando a natureza do homem. Você pode perceber comigo que no verso 4 ele fala: não faça isso. No verso 9, não. No verso 10, não. No verso 11, não. No verso 12, não. Verso 13, não. Verso 14, não. Verso 15, não. E eu não vou até o final. Mas se você ler, você vai ver que não é uma das palavras que mais se repetem nesse capítulo. Deus, desde o princípio, fala não para o seu povo. Ele disse para Adão: não coma da árvore do fruto. Não faça isso. Adão vai lá e desobedece aquilo que ele ordenou. E você percebe que ao longo do capítulo Deus está falando não, não, não. Então nós vemos que a própria lei, ela revela um pouco da nossa natureza. Porque aquilo que Deus proíbe explicitamente, implicitamente, é aquilo que nosso coração é facilmente tendencioso a se inclinar. Tudo aquilo que Deus proíbe aqui, nosso coração tem uma grande facilidade de fazer. Por isso que Deus tem que colocar essas regras, para frear o nosso pecado. E aqui então a gente aprende uma outra coisa importante, que são os propósitos pelos quais Deus fez e entregou a sua lei para nós, que é aquilo que Calvino chamou de o tríplice ofício. A lei, ela não só revela a nossa natureza, porque ela age como um espelho, porque quando nós olhamos para o mandamento que diz não cobiça, que nós sabemos que o nosso coração é cobiçoso. Quando a lei diz não matarás, então nós olhamos para o nosso coração e descobrimos que nós odiamos os nossos irmãos muitas vezes no nosso coração. Então a lei, ela trabalha como um espelho para revelar a verdade. Então quando você lê esse capítulo 19, você pode facilmente sentir muitas partes desse capítulo espetando você, incomodando você naquilo que você ouve. Porque quando você lê a Escritura, ela revela o seu pecado, ela confronta você. E essa é a maneira certa de ler a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia ao nosso favor em primeiro lugar, nós lemos contra nós. Porque a Bíblia tem que me moldar a imagem de Deus, e não tem que viver da maneira como eu penso que eu tenho que viver. E esse capítulo 19 está mostrando isso, que a nossa maneira de viver, as nossas decisões diárias, elas devem ser tomadas baseadas naquilo que Deus diz como nós devemos viver. Uma outra coisa que a lei então, ela serve como um freio, um cabresto, para frear a nossa inclinação. Porque se Deus não fala não, nós avançamos o sinal. E uma das maneiras com que Deus faz isso, Ele faz através das sanções, das ameaças, das consequências. Porque esses mandamentos, muitas vezes, eles tinham consequências ao serem quebrados. Se você faz isso, então a consequência é essa. Você vai perceber mais à frente, quando nós falarmos do adultério nesse capítulo, que o adultério, ele era um dos pecados que não tinha sacrifícios para perdão de pecados. O adúltero em flagrante, nessa época, ele era apedrejado e morto. Não tinha um sacrifício para ele ir lá oferecer a Deus, falar assim: Deus, vim aqui me consertar pelo meu pecado. Tanto é que Davi fala isso no Salmo 51. Qual que foi o pecado que Davi está confessando no Salmo 51? Os dois pecados que não tinham remissão por sacrifícios:
homicídio daquele que é planejado e programado, e o adultério. Tanto é que ele fala: Deus, o Senhor não aceita o holocausto, não tem nem o que eu te oferecer, a não ser o meu coração quebrantado. Faz comigo o que o Senhor quiser. Davi se entrega a Deus, arrependido pelo seu pecado. Então veja que a lei, ela serve como um freio, mas além de freio, a lei, ela serve como uma espécie de pavimento pelo qual nós devemos andar. Ao olhar para essas leis aqui do capítulo 19, nós aprendemos como Deus espera que nós venhamos viver uma vida santa. Você tem dúvidas do que é viver uma vida de santidade? Leia o capítulo 19 e entenda aquilo que Deus quer de você. Então a lei, ela serve como um guia para nos mostrar como viver de maneira santa. E aqui tem uma aplicação importante para nós. É por isso que a salvação sempre foi pela graça de Deus e nunca pelas obras, porque é impossível obedecer esses mandamentos. A lei nunca foi dada para você ser salvo por ela. Nunca esse foi o propósito da lei. Se você ler Gálatas capítulo 3, Paulo fala assim: para que serve a lei? E ele cita essas características que nós estamos falando. Então você percebe que o objetivo da lei nunca foi salvar. Tanto é que quando você olha para a ordem dos eventos na história da redenção, lá em Êxodo capítulo 12, antes de Deus entregar as tábuas da lei no capítulo 20, Deus salva eles. No capítulo 19, Deus fala que quer fazer deles uma nação santa, e no capítulo 20, entrega então os mandamentos que vão regular a santidade da vida. Então perceba, é aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós fomos salvos para as boas obras e não por causa delas. Então Deus salvou você, não é para você obedecer, não é porque você obedeceu, não é porque você foi obediente. Deus salvou você quando você ainda era pecador. Diz Romanos capítulo 5, verso 8, nisto Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu pelos ímpios. Ele morreu por você quando você ainda era ímpio, quando você estava perdido nos seus pecados. E aí então Ele te salva, e Ele te atrai, e Ele santifica você, e agora Ele chama os seus filhos a refletirem uma vida de santidade, a andarem conforme Ele deseja que nós andemos. Esse capítulo de Levítico 19, assim como essa sessão por completo, a segunda parte, ele vai nos privar de um erro muito clássico nos nossos dias de evangelicalismo moderno. A igreja atual, ela tende ou ela pende para uma maneira de olhar para a vida espiritual e para a vida fora da igreja e fazer uma separação. Nós costumamos falar assim: aqui nós temos as músicas evangélicas, aqui nós temos as músicas do mundo, as músicas seculares. E aí nós caracterizamos, fazemos essa separação. Não, porque eu trabalho para Deus. Então você trabalha na igreja. Mas trabalhar para Deus, então, qualquer outro trabalho fora da igreja não é para Deus. Eu não sirvo a Deus fora da igreja. Quando eu trabalho em qualquer outro ambiente, eu não estou servindo a Deus. Veja, a Bíblia não faz essa separação, porque todos nós estamos sempre diante de Deus, aonde quer que nós venhamos estar servindo a Deus. Aquilo que chamaram os reformados corandeu, o crente ele está sempre diante de Deus, seja servindo na igreja, seja servindo em qualquer esfera da sociedade. Você percebe que isso é verdade? Porque depois de Deus falar aquilo que Ele quer que nós fazemos no culto, Ele vai falar aquilo que Ele espera do agricultor, do homem que ara o campo, que colhe a vinha. Veja, Deus está preocupado com as uvas que ficam pelo caminho, pelos canteiros das uvas que ficam na cerca, para que o pobre, o estrangeiro, o peregrino possa comer. Então veja, Deus está regulando detalhes. A gente percebe que essa separação entre o santo e o profano, em certo aspecto da nossa vida, ela é errônea, porque Ele ensina como o juiz deve exercer o seu papel com justiça. Ele ensina como o comerciante deve fazer negócios. Ele ensina como um filho deve tratar o pai. Ele ensina como nós devemos tratar os nossos irmãos. Ele ensina como o solteiro deve agir, o marido deve agir. Ele ensina como o homem deve viver nesse mundo cheio de ídolos e falsas religiões. Ele ensina até mesmo como você deve fazer negócios.
Percebe? Está tudo presente aqui nesse capítulo 19. Então veja, Deus está preocupado, não é só com o que você faz no culto, quando você vai embora daqui, os olhos de Deus continuam sobre você. Deus não está analisando sua vida só dentro da igreja, Deus analisa sua vida fora da igreja também. Vocês provavelmente já ouviram muitas queixas daquele aspecto, né, do nosso coração, que muitas vezes é hipócrita. Na igreja crente, fora da igreja não é crente. Então Deus quer que a nossa vida seja íntegra, a mesma aqui dentro, a mesma lá fora. Então Deus, Ele contempla a nossa vida como um todo, Ele está olhando para nós. Deixe-me mostrar algo para você nesse capítulo 19, apenas com fins didáticos. O capítulo 19 pode ser dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 8, nós temos Deus nos ensinando como ser santos num ambiente religioso, ou seja, as nossas obrigações religiosas, como nós lidamos com a nossa obediência em relação a Deus, até mesmo fora dos ambientes de culto. Do verso 9 até o verso 18, você tem as nossas obrigações com o nosso próximo. Você vai perceber que a ênfase está fortemente naquilo que nós chamamos de a segunda tábua da lei, que vai falar: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então você vai ver que essa ênfase está sendo dada do capítulo 9, do verso 9 até o verso 18. Então ele vai mostrar isso. Primeiro, como nós refletimos a nossa santidade em direção a Deus. Segundo, como nós refletimos a nossa santidade em direção ao nosso próximo, né? Ou como nós podemos desenvolver a nossa santidade. E terceiro, ele vai mostrar, do verso 19 até o final, como que nós refletimos a nossa santidade, de maneira geral, na nossa relação com o próximo, com Deus e com o mundo. Ele reúne todas essas ideias, ele faz uma espécie de regulamentos miscelâneos, ele faz uma mistura de ordens, e ele coloca aqui do verso 19 até o verso 37. Então muito bem, nós vemos que, olhando para o texto agora, nós vemos que Deus ele dá para nós o fundamento, né, da santidade. Perceba que Deus começa o verso 1 falando com Moisés, e no verso 2 ele dá a ordem. E aqui tem uma coisa que é peculiar. Se você olhar para trás, não dá tempo de a gente ficar folheando a Bíblia, mas você vai ver que toda vez Deus está assim, fala aos filhos de Israel, fala à congregação, fala aos israelitas. Mas aqui no verso 2 ele fala assim, fala a toda. Ele faz essa diferença. É como se ele tivesse marcando uma assembleia. Só venham todos estão convocados. Há algo importante que precisa ser dito. E ele vai então fazer o discurso daquilo que ele quer que o povo faça, mediante as suas orientações. Então ele diz: sejam santos, porque eu sou santo, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí ele dá o fundamento da santidade. Qual que é a origem da santidade? De onde vem o princípio para nós sermos santos? Primeiro, é a própria santidade de Deus. Um Deus que é santo não exige nada menos do que a própria santidade do seu povo. O segundo fundamento está presente no capítulo, mas não nesses primeiros versos, quando Deus cita para eles que eles devem fazer essas coisas, porque eles já foram anteriormente escravos na terra do Egito, mas eles não são mais. Porque Deus realizou o que quando tirou eles da terra do Egito? Uma redenção. Deus salvou eles. Então, como seu Salvador, Ele tem o direito, como seu Senhor, né? Ele tem o direito de exigir dos seus súditos, dos seus escravos, por assim dizer, que eles agora façam conforme as suas regras. E ele vai dizer isso ao longo de todo o livro de Levítico. No capítulo 10 ele fala isso, no capítulo 11, no capítulo 20 ele vai repetir essa mesma ordem da necessidade de serem santos diante de Deus. Então, quando nós olhamos para o capítulo 19, mais uma vez, antes de nós entrarmos nos pontos que eu citei para vocês,
nós vemos que esse capítulo ele pode muito bem servir, primeiro, como um termômetro, para nós aferirmos como nós estamos diante de Deus, ao lermos esses versos, como nós estamos em santidade diante do Senhor. Existe uma santidade que ela é um status, todos os crentes são chamados de santos, porque Cristo santificou, mas existe uma santidade na Bíblia que ela é um processo, que ela dura a vida toda do crente. Além de termômetro, esse capítulo 19, ele deve nos levar a vermos como nós, como filhos de Deus, devemos refletir a santidade de Deus na nossa vida. Como que nós podemos mostrar que Deus é santo na nossa vida? Refletindo o seu caráter. Porque como diz Paulo, a lei ela reflete o caráter santo de Deus. E em terceiro, esse capítulo ele serve como um parâmetro para o nosso desenvolvimento de santidade. Você saiba que você pode crescer em santidade. Então você olhando para esse capítulo, você vai poder olhar para a sua vida e buscar nele uma melhora no poder do Espírito, que o Espírito possa moldar a sua vida a partir também dessas palavras. Então, em primeiro lugar, dos pontos que nós falamos, nós vemos que a santidade, ela é refletida e ela é desenvolvida no nosso relacionamento com Deus. Quais são as diretrizes que Moisés vai deixar para nós, para que nós venhamos santificar mediante essas palavras que ele deixa para nós? Primeira coisa, ele vai dizer que todos nós, olhem aí para os versos posteriores ao verso 2, ele começa o verso 3 dizendo assim, ó, cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Então ele começa mostrando o último mandamento da primeira tábua, o quinto mandamento. E nós falamos que isso reflete a relação com Deus, mas por que ele coloca a relação com os pais aqui? Por que ele coloca os pais nesse ponto já no início das suas exigências? Conforme os especialistas, os estudiosos, eles entendem, e isso é visto na Bíblia mediante o papel de mordomia dos pais na vida dos filhos, que a maneira como os filhos tratam os seus pais vão refletir diretamente na sua lealdade para com Deus. Você quer saber se você é leal a Deus? De verdade, olha como você trata os seus pais. Você honra seus pais, você cuida dos seus pais, você liga para os seus pais, você faz o possível para estar presente na vida deles, você ajuda os seus pais quando precisa, ou você é um filho ausente, negligente, que não se importa com os pais. Então perceba essa primeira coisa, ele está mostrando que nós devemos respeitar as primeiras autoridades que são colocadas na nossa vida. Gordon William, ele vai dizer assim, que no caso de uma criança, os pais eles estão no lugar de Deus, e por deles ele pode aprender como Deus é e o que ele exige. E ele ainda complementa dizendo que é adequado para nós então, que em seus primeiros anos, uma criança, ela honra e tema os seus pais, assim como mais tarde ela também temerá a Deus. Então perceba como é importante nós entendemos isso, que quando nós honramos os nossos pais, nós não apenas estamos refletindo o caráter de Deus, mas isso santifica o crente. Isso traz a bênção de Deus sobre nós. Ele continua dizendo então, no ponto 2, ele vai mostrar para nós que nós precisamos... Espera aí, irmãos, desculpem. Que nós precisamos cuidar da nossa adoração e do nosso descanso. Veja o que ele vai dizer no verso 3. Cada um respeite o seu pai, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Essa expressão, meus sábados, ele está refletindo aqui sobre o quarto mandamento, que a amplitude desse mandamento sobre guardar o sábado, que nós sabemos que hoje para nós é o domingo, está querendo dizer assim, ó, que todas as suas obrigações no calendário religioso, todas as festas anuais que era requerida que o povo de Deus participasse e não trabalhasse, se dedicasse exclusivamente à adoração, eles deveriam guardar esses dias como um meio de santificação, o que para nós hoje é muitas vezes a agenda da igreja. Aquilo que Deus nos dá como obrigatoriedade, como membros de uma igreja a participar. Então pensando na santidade, a primeira coisa, o elemento básico
para que você viva uma vida de santidade que agrada a Deus, é não perder os cultos de domingo. É não deixar de guardar o domingo. Muitas vezes, quando você negligencia a sua presença no culto, você também está negligenciando a sua santidade. Você está colocando alguma coisa à frente do seu progresso, do seu crescimento espiritual, porque a santificação desse dia sagrado é o primeiro e mais básico passo para uma vida espiritual, uma vida santa. Se você não vem no culto, como você espera que você vai crescer em santidade? Se você não está no ambiente que Deus ordenou e preparou, para que você seja alimentado pela pregação do Evangelho, para que você seja confrontado, para que sua vida seja moldada mediante a Escritura. Se você não vem num ambiente onde você vai cantar para Deus, aonde você vai ver os seus irmãos na comunhão como meio de graça, aonde você vai poder entregar a sua vida a Deus em todos os elementos do culto, como é que você quer se santificar? Se você não tem um motivo plausível para não estar aqui, e no domingo à noite você não está no culto, o que é que você está fazendo que vai te santificar, que não estar aqui na igreja? Responda para você mesmo. Em terceiro, ele vai ensinar para nós uma outra diretriz, mostrando para nós que nós devemos nos guardar da idolatria. Veja o verso 4, ele diz: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. O evangélico, ele olha para essa fala aqui e fala assim: estou safe, né? Estou salvo aqui, opa, me livrei. Não adoro imagens. Não adoro imagens. Então não tenho ídolos. Lei do engano. Aquilo que Calvino disse é verdadeiro nas suas institutas: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Os ídolos, eles não nascem primeiramente do barro, da pedra, do metal e da madeira. Eles nascem no coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que tem a prioridade do nosso pensamento, do nosso tempo, da nossa paixão, da nossa devoção, do nosso gosto, da nossa alegria. Se há alguma coisa na sua vida que te faz ter mais prazer do que a presença de Deus, a palavra de Deus, conhecer a Deus, te apresenta um ídolo. Aí está um ídolo. E nós somos facilmente seduzidos à idolatria. E geralmente, como diz John Piper, não é aquilo que é ruim não, que vira ídolo. É aquilo que é bom, aquilo que é nobre e aquilo que é louvável. O trabalho pode ser um ídolo. A família pode se tornar um ídolo. Os filhos podem se tornar ídolos. O ministério pode se tornar um ídolo. Pense em todas as coisas que nós fazemos. O descanso, o entretenimento, tudo. A comida pode se tornar um ídolo, o lazer pode se tornar um ídolo, todas essas coisas podem se tornar ídolos no nosso coração. Ele está dizendo assim, privem-se de dar exclusividade para essas coisas. O que é que deve ter então a primazia na nossa vida? Deus. A Bíblia resume os mandamentos, né? Jesus e Paulo resumiu os mandamentos. Jesus resumiu mediante uma pergunta de um dos mestres da lei. E Paulo, em Romanos 13, repete o resumo de Jesus sobre a lei, reiterando o ensino do Antigo Testamento. Qual que é o resumo? Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Depois, regra de ouro: ama o seu próximo como a ti mesmo. Então veja, nós aprendemos isso a olhar para esses versos, que Deus está condenando a idolatria, mas que nós devemos olhar para o Senhor e tomar cuidado com aquilo que ocupa no lugar de Deus na nossa vida. Em quarto lugar, ainda nessa primeira parte, ele vai ensinar que nós devemos cultivar um relacionamento com Deus. Agora é interessante, né? Olha só como que a Bíblia é um livro maravilhoso. Como que o Espírito Santo, ele usa a vida daqueles homens do passado para nos entregar um livro tão perfeito. Veja que no verso 5,
Deus poderia estabelecer aqui de todos os 5 sacrifícios que ele foi ensinado do capítulo 1 ao capítulo 7. Em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos 5 tipos de sacrifício. Mas por que Deus escolhe o sacrifício pacífico? Qual que é o significado do sacrifício pacífico? Para falar agora e para nos mostrar que o aspecto que representa o sacrifício pacífico, ele é um elemento santificador na nossa vida. O sacrifício pacífico era aquele sacrifício que o povo de Deus chegava mais perto do local santo, aonde somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam entrar. Então era o momento que o povo ficava mais perto de Deus, e era o momento que o povo oferecia o sacrifício e comia parte do sacrifício, assentava-se à mesa. Qual que é a palavra que nós podemos usar aqui? Comunhão. Relacionamento. Então perceba, Deus está ensinando para nós aqui nesse verso, quando ele fala dos sacrifícios pacíficos, ele está mostrando que para que nós possamos nos santificar, viver uma vida santa, sem comunhão em relação com Deus, não há santificação, não há santidade. E eu lembro quando eu era adolescente, e eu ouvia os líderes que eram bem intencionados em ensinar o que era santidade, eles falavam assim: você pecou essa semana? Eu pensava numa lista de pecados, assim, isso aqui eu não fiz, aquilo aqui eu não fiz, então eu acho que eu tô santo, né? Mas às vezes passava a semana inteira sem ler a Bíblia, passava a semana inteira sem dedicar a oração. Isso não é santidade. Santidade não é deixar de pecar. Santidade não é deixar de fazer o mal moral. Santidade é, além de deixar de fazer o que é errado, é buscar estar perto de Deus, no relacionamento com Deus, é buscar a comunhão íntima com o Senhor. Então como que eu vou me santificar, se eu muitas vezes venho no culto de maneira religiosa e legalista, e eu confio nas minhas obras, falando: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu estou quase dentro do meu coração como aquele fariseu, graças te dou, Senhor, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas às vezes a minha semana eu não abro a minha Bíblia na minha casa, eu não me debruço na Escritura, eu não leio a Escritura, eu não falo com Deus, eu não ouço a voz de Deus. O que Jesus diz que me santifica, irmãos? Ele orou em João 17 para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele vai mostrar a necessidade de nós buscarmos a santificação por meio de um relacionamento com Deus. Não é somente me livrar dos hábitos. Colossenses, o livro de Colossenses, ele vai mostrar, a partir de uma figura de linguagem que tem lá no capítulo 2, quando ele usa a ideia de uma roupa. Santidade, viver santificadamente para Deus, é quando nós nos despirmos do velho homem e nós nos revestirmos do novo homem. Ele usa aí a imagem de uma roupa. Você tira a roupa velha e você coloca uma roupa nova. A roupa que é um sinônimo na Bíblia de santidade, porque no céu a Bíblia fala que nós teremos roupas brancas, límpidas, sem nenhum tipo de marca, de nada, de maculação, nada. Então, quando Paulo usa essa linguagem em Colossenses, ele fala para nós despirmos do velho homem, da velha natureza, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele cita uma lista de pecados que não pode estar na nossa vida, e depois ele fala assim: revesti-vos do novo homem, que se transforma à imagem de Deus continuamente. Ele cita uma lista de virtudes que devem estar presentes na nossa vida. Em segundo lugar, então, depois de nós vermos essas coisas que são importantes, ele vai mostrar para nós que a santidade, ela deve ser refletida também e desenvolvida no meu relacionamento com o próximo. Como que eu reflito o caráter, a santidade de Deus na minha vida? Porque ele começa o capítulo: sejam santos como eu sou santo. Ele começa a ensinar o que é ser santo como ele é. E agora ele vai mostrar nesse segundo ponto, a partir do verso 9, que ser santo como Deus é santo não é apenas priorizar os mandamentos que estão relacionados a Deus, mas é também priorizar o meu relacionamento com o meu próximo. Em primeiro lugar, sendo generoso, ajudando os necessitados. Olha a lei que Deus faz.
Olha a lei, veja, abre sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta, olha para o verso 9, o que ele diz? Quando você fizer a colheita da sua terra, ele está falando daqueles homens que tinham grandes colheitas. Não colha totalmente o canto do seu campo. Por que o canto? Porque eram as estradas aonde os peregrinos, estrangeiros, viúvas e até os necessitados passavam. E ele diz assim: nem volte para recolher as espigas caídas. Ao longo do percurso, muitas vezes o cesto enchia, caía espigas, ficavam espigas para trás. Então, às vezes, a nossa mente que não quer perder lucro, pode olhar para aquilo que está ficando para trás e falar assim: não, eu vou voltar lá e vou pegar até a última espiga, porque eu vou fazer mais dinheiro com elas. Então ele falou assim: olha, não seja tão radical, deixa umas espigas lá, porque o pobre vai passar lá e vai pegar. Aquele que precisa. Deus, veja como Deus pensava em toda a estrutura social. Ele diz: não seja rigoroso demais ao fazer colheita na sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caído no chão, deixe-as para os pobres e os estrangeiros, eu sou o Senhor Deus de vocês, eu estou ordenando isso. Então ele está ensinando aqui o princípio, é óbvio, hoje nós não temos colheitas, então como que a gente inverte isso para a nossa realidade? Deus está ensinando a gente não se esquecer de quem precisa, de quem necessita, a ser sensível ao sofrimento daqueles que carecem de ajuda. Você quer uma ilustração disso aqui? Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Ruth, ela era estrangeira, porque ela era moabita, e ela era viúva, e ela chega nos campos de Boaz, que, se eu não me engano, gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, da onde vem o nosso rei Jesus. Ruth, a moabita, ela olha para a lei de Deus e fala assim: eu vou no campo. Elas estavam com fome, passando necessidade. Ela era estrangeira e viúva, ela se enquadrava na lei. Ela fala assim: eu vou no campo e quem sabe eu encontro o favor de alguém que deixa eu ir andando atrás enquanto ele colhe as espigas, e eu posso ir atrás pegando o que sobra. E depois Boaz, velho, falou assim: olha, pode ficar aqui, ninguém vai te incomodar, colhe o tanto de espigas que você precisar atrás daqueles que vão ceifando. Ele encontra o favor, Boaz cumpre a lei que está aqui em Levítico. Então perceba, essa é uma ilustração para a gente entender. Então literalmente, Deus está ensinando, e Ele faz isso também, depois Ele repete em Deuteronômio. Ele está mostrando para nós que nós precisamos ser generosos, que a prática da generosidade, do amor àqueles que sofrem, é uma maneira de andarmos em santidade. Em segundo, Ele ensina sobre a honestidade nas relações. Ele cita o 8º mandamento sobre o respeito às propriedades e às coisas alheias, quando Ele diz: não furtarás. Veja, não furtem. E ainda Ele diga: não mentem nem usem de falsidade uns para com os outros, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o meu nome, o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Ele cita uns 3, 4 mandamentos aqui. Então ele está mostrando que nas nossas relações, nós precisamos ter honestidade uns com os outros. Paul Hoff, que é um especialista no Pentateuco, ele faz um resumo só desse mandamento. Ele diz assim: há muitas maneiras de violar esse mandamento, tais como não pagar o suficiente para o empregado, não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado, cobrar demasiadamente e descuidar quando você é funcionário da propriedade do seu patrão. Então veja, tudo isso faz uma transgressão do mandamento, porque nós estamos de alguma forma roubando, não só dinheiro, mas tempo e tantas outras coisas. Então veja, na verdade esses mandamentos, eles são abrangentes, né? Muito abrangentes. Essas expressões são apenas resumos. Então uma outra coisa que também ele vai ensinar, é que nós não podemos explorar aqueles que são vulneráveis. Ele vai mostrar que a opressão, ela é uma das maneiras de nós não vivermos em santidade. Veja que no verso 3 ele vai dizer: não oprime nem roube o seu próximo, e que o pagamento do seu trabalho diarista não fique com você até a manhã seguinte. Uma das formas de opressão e de roubar aquilo que era de direito, é que o trabalhador, que ele tinha o direito de receber naquele dia de trabalho, porque era assim que funcionava, você trabalhava e recebia no final do expediente, não era como nós temos hoje, muitas vezes mensal, né, ou semanal, em alguns aspectos, mas era no dia.
Aquela era a provisão do homem naquele dia. Ele pegava o seu salário, ele passava na padaria, que vendia o pão, comprava comida, ia para casa. Quando esses homens retiam o pagamento, famílias ficavam muitas vezes sem alimento. Então essa era uma maneira de opressão. Outra forma de opressão, ele vai dizer aí sobre quando as pessoas tratavam de maneira leviana, né, de maneira trivial, ou até mesmo de maneira zombeteira, o surdo e o cego. Ele pega duas pessoas com debilidades físicas e fala assim: olha, quando você zomba, brinca, ou ignora, ou despreza aqueles que têm deficiências físicas, você também não está refletindo o meu caráter, você não está agindo de maneira santa. E hoje muitas vezes a gente faz isso, né? A gente zomba da desgraça alheia quando a gente roda o feed do Instagram e dá risada das coisas que a gente vê que é engraçada, não é mesmo? Então veja, ele está mostrando isso, né? Cuidado com o que você faz, não amaldiçoe o surdo. Provavelmente ele está falando de pessoas que também agiam com maldade, com aqueles que sofriam. Pelo contrário, tema a Deus. Verso 15, ele vai mostrar que é importante também a prática da justiça imparcial. Muitas vezes, não é só naquele tempo, o rico se beneficiava nos julgamentos. Ou, pelo contrário, às vezes a pessoa podia estar julgando uma causa e ela ser contaminada pelo status social do pobre. Fala assim: não, aqui tem uma causa entre o pobre e o rico. Mas poxa, esse cara é rico, esse é pobre. Então, não importa quem está certo ou quem está errado, eu vou ajudar o pobre. Então é isso que o texto está dizendo, que a condição social da pobreza ou da riqueza não deve levar aquele que vai praticar a justiça a ser imparcial ou ser levado pela condição da pessoa. Está dizendo assim, ó, tratem todos com justiça, com igualdade. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o próximo com justiça. Isso reflete nos nossos relacionamentos também. Uma outra coisa que ele vai dizer que é importante para a santificação, no verso 16, ele vai dizer assim, ó: não ande como mexeriqueiro. Na minha tradução está mexeriqueiro. Mexeriqueiro não é quem vende mexerica não, tá? Mexeriqueiro é o fofoqueiro, é o língua grande, é o maledicente, é aquele que gosta de conversinha. É isso que ele está falando aqui. Você não faça isso, né? Nem atente contra a vida do seu próximo. Você sabia que uma má informação pode acabar com a vida de uma pessoa? Um burburinho, uma fake news, a gente está no tempo de fake news, né? Pode cancelar a vida de uma pessoa inteira. Tem hoje, né, a cultura do cancelamento. Sai uma notícia, às vezes nem é verdade, e aquilo se dissemina, e a reputação de uma pessoa pode ir na lona por causa disso. O mexeriqueiro, ele é aquele que espalha falsas mentiras, falsas verdades, por assim dizer. Ele perverte a verdade, ou melhor dizendo, ele deveria conter as coisas para ele, mas muitas vezes ele gosta de estar no ambiente onde, você viu o que aconteceu com fulano de tal, olha aqui, olha só, então, você está sabendo, será que é verdade? Aí conta para o outro, olha, eu fiquei sabendo o que aconteceu, mas não sabe se é verdade. E a Bíblia está falando assim, não faça isso. Se você não sabe, morre em você aquilo que está sendo dito, se você não tem certeza, né? Não atente contra a vida do seu próximo, é um atentado contra a vida de alguém, quando você fala uma coisa que não é verdade. Ele está falando isso, você não reflete o meu caráter. Quando a gente age assim, a gente não reflete. Está ensinando a gente a amar a verdade. E aí ele também vai falar, no verso 17, 18, ele diz assim: não guarde ódio no coração. E depois ele fala também aqui, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Ele está falando sobre a relação entre os irmãos aqui. Na igreja as pessoas nos magoam? Sim ou não? Ou a igreja é perfeita? A gente se decepciona? Fica triste? Às vezes alguém faz uma coisa que nos deixa ofendido? Sim. O que ele está falando assim, não guarda
Ódio no coração. Mas muitas vezes o nosso coração é um depósito de amargura. A gente não supera as ofensas. A gente fica ruminando aquilo dentro de nós. E aquilo que começa com ódio, com um sentimento ruim, com uma ferida não curada, vira uma ira. E a ira não tratada, ela vira uma vingança. E aí, quando a gente menos espera, a gente está festejando a desgraça alheia, querendo o mal do nosso irmão. Querendo o mal do nosso irmão. O que 1 João vai dizer? Quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos parecidos com quem da Bíblia? Caim, que matou o seu irmão. E aonde Caim matou o seu irmão? No ambiente de culto. Eles estavam ofertando, adorando a Deus, Caim vai lá, inveja, mata. A gente tem que tomar cuidado então, quando a gente tem alguma coisa no coração, procura o irmão. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, não é porque alguém fez mal para você, que você vai pecar também, nutrindo sentimentos ruins no seu coração, porque isso vai tirar você do caminho da santidade, vai fazer com que você nutra dentro de você coisas que Deus mesmo não faz nele mesmo. Então ele está ensinando, ao invés disso, o que você tem que fazer? Quando alguém fizer alguma coisa contra você, e você querer ter ódio dessa pessoa, olha o verso 17, mas vai lá e faz o quê? Repreende ele, e não peca por causa disso, conversa com ele, exorta ele. No verso 8 ele fala assim, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Então quando não for possível a reconciliação, ou quando não for possível que haja uma repreensão, o que o texto está dizendo que você tem que fazer com esse irmão no verso 18? Mas, ame ele, como você ama a si mesmo. Aquilo que você gostaria que fosse feito para você, faça para ele, ame ele. E Deus encerra essa parte aqui dizendo assim, ó, eu sou o Senhor. Aliás, isso aqui é uma coisa que Deus repete mais de 16 vezes só nesse capítulo. Você percebeu na leitura? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 16 vezes. A repetição é um sinal de que Deus quer que a gente se atente para essas coisas. E então, do verso 19 até o verso 37, a gente vai ver que Deus vai dar uma miscelânea, né, de regulamentos, como nós falamos. Mas antes disso, então, só fazendo uma recapitulação. O povo de Deus, ele é chamado para ser santo como Deus é. Isso significa, então, que no ponto 1, Deus quer que nós sejamos aqueles que prezem pelas autoridades, que tratem as autoridades, a começar pelos nossos pais, com honra. Significa mostrar que aquele que é santo, como Deus é santo, ele é fiel nas suas obrigações religiosas. Ele busca honrar a Deus no seu relacionamento com o Senhor. Ele procura dar exclusividade e prioridade a Deus em sua vida. Ele cultiva um relacionamento de comunhão com o Senhor. E ele procura cultuar a Deus da forma como Deus manda. Porque quando ele fala das ofertas pacíficas, ele dá os elementos lá das ordens, fala assim, ó, não faça isso, faça aquilo e aquilo outro. Ele está mostrando a importância também do culto. E no ponto 2, a gente vê que aquele que quer santificar, quer refletir o caráter de Deus, que é um homem santo, uma mulher santa, ele é generoso, ele é honesto, ele tem compaixão, ele é justo, ele é verdadeiro e ele é misericordioso. Está tudo presente aqui nessas passagens. Então essas coisas, elas vão refletir o caráter de Deus na nossa vida. E por último, eu vou passar rapidamente, porque o nosso tempo se vai, eu vou passar rapidamente aqui, citando os pontos que estão presentes no capítulo 19, só para que você possa meditar sobre isso. Você vai perceber que ele vai nos dar outras orientações. Primeiro, nós precisamos fazer a distinção das coisas conforme a natureza que Deus deu para elas, criadas e redimidas. Veja que ele começa no verso 19, ele vai falar sobre não misturar, não juntar espécies de animais que visavam o lucro, espécies híbridas, vendiam, dava mais dinheiro, não visar as sementes sendo misturadas. Alguns entendem que aqui ele está falando de casamento misto, ou seja, não misturar as sementes, também era uma maneira, mas pelo contexto parece que não é isso, tem a ver com o dia a dia.
Mas isso vai ficar claro, não deve haver uma relação com as outras religiões, no livro de Levítico também. Nem usar roupa de 2 tipos diferentes de tecido, porque eram coisas características muitas vezes dos pagões. Então, o povo de Deus devia se diferenciar daqueles que não são povo de Deus. E aqui a aplicação para nós nós não podemos unir aquilo que Deus separou. Muitas vezes na Bíblia Deus faz essa dicotomia do profano e do sagrado. Ele fala assim, que Ele não quer que os filhos da luz tenham comunhão com os filhos das trevas. E Paulo vai dizer isso, sobre o jugo desigual. Casamentos de crentes com não crentes, não façam isso. Por quê? Você está unindo aquilo que Deus naturalmente falou assim, não deve haver união aqui. Não deve haver união, entre outras coisas, não só jugo desigual, mas uniões abomináveis, que o capítulo 18 deixa claro isso, sem sombra de dúvidas. Muitas vezes nós vemos hoje igrejas, pastores, cedendo à pressão moderna, dessa cultura terrível, e fazendo casamentos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, unir aquilo que Deus deixou distinto e separado. São coisas diferentes. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem um subgênero, um terceiro gênero. Hoje tem vários gêneros, não sei nem quantos. Está uma confusão, Tem assim, as pessoas criam, para Deus não. Na Bíblia existem 2 gêneros, o sexo masculino e o feminino. Ele vai ensinar para nós também sobre a pureza sexual. Quando ele fala sobre a prática sexual indevida, ele cita no verso 20, um homem que ao invés de resgatar a mulher, que no caso aqui era escrava e estava prometida a um outro homem, ou até noivada com outro homem, ele vai lá e tem relações sexuais com ela. Nesse caso, o homem não morria, porque ela ainda não tinha se casado, mas se ela fosse casada, já constituiria adultério. É como se fosse uma mulher aqui prometida. Tinha os casamentos arranjados, antigamente, igual o casamento de Isaac, Vai lá, Abraão fala para o servo, vai lá em tal lugar, procura uma esposa para o meu filho, que seja assim, 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 da minha família, e traga para cá. Então os casamentos muitas vezes eram arranjados, era dessa forma. E o homem que nessa situação aqui vive esse momento, ele tinha que pagar um dote. Então, uma maneira dele se redimir do seu pecado, além da oferta de expiação, que ele fala aí no verso 22, pelo pecado, ele também tinha que ressarcir aquele que ele lesou, ou seja, o dono da mulher que era escrava, que ia ser resgatada por um preço, por um dote, para que ela viesse se casar. Mas o grande ponto aqui para nós é o seguinte, nós não temos mais escravas, nós não pagamos mais dotes. O ponto aqui é o seguinte, Deus está abominando a sexualidade impura. Está falando assim, vivam sexualmente de maneira pura. E aí isso aqui eu nem vou entrar muito, porque no próximo sermão do capítulo 18, vocês vão entender melhor isso. Então a gente vê, por exemplo, que também nós devemos ter uma consagração da nossa vida fora da igreja. Ele vai dizer aí no verso 23, sobre as árvores que eram plantadas, e que elas deviam, nos primeiros 3 anos, os frutos não poderiam ser comidos, e no 4º ano, esse fruto tinha que ser santo, e tinha que ser oferta a Deus. Ou seja, eles pegavam os frutos e levavam para os sacerdotes no templo. Só no 5º ano, que eles iam comer o fruto das árvores. Essa era uma maneira de fortificar as árvores, e também mostrar para Deus, que eles confiavam, de que Deus é o provedor deles em todas as coisas, inclusive na alimentação do dia a dia. É santificar Deus no trabalho, é reconhecer que o trabalho que Deus deu para você, que Ele que te deu, Ele que te mantém, é Ele que te dá aquilo que você precisa, é Ele que cuida de você. Então você não deve se amoldar aos padrões mundanos, mas antes você deve confiar no Senhor. Não é isso que Mateus 6 fala? Os ímpios é que se preocupam, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, o que eu vou fazer. Nós não somos assim, nós confiamos em Deus, Ele cuida de nós, amém? Então veja, Ele está ensinando isso, Uma outra coisa então importante, é que nós devemos tomar cuidado com o sincretismo religioso. Esse é um ponto importante, porque a geração sincrética é a nossa. Veja que ele vai dizer do verso 26, não comam nada que tenha sangue, até o verso 31, ele vai falar sobre as religiões pagãs.
não comer nada que tem sangue, é para não se igualar ao povo dos vizinhos, os pagões ao redor de Israel, que comiam os animais com sangue. Ele está falando de uma prática de culto. Não façam adivinhações nem pratiquem magia. Os magos do Oriente, sabe o que eles faziam para tentar adivinhar o futuro? Eles abriam as aves, comiam as suas vísceras com sangue, e eles começavam a fazer os rituais dele para eles terem adivinhações. Então ele está falando assim, não façam isso, porque irmãos, pasmem, esse povo que viu todas as coisas, que viu Deus agir, que viu Deus fazer, quando as coisas ficavam difíceis, ao invés deles esperarem em Deus e confiar, e se contentarem com a palavra revelada de Moisés, o que eles faziam? Eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo a mais, só a palavra que Deus deu aqui em Moisés não é suficiente, eu preciso saber algumas coisas mais. Tem isso hoje no meio evangélico? As pessoas, ao invés de procurar orientação divina na pregação da palavra, de ouvir a voz naquilo que a palavra diz e se contentar com o que Deus falou aqui e não ficar especulando o futuro, elas vão atrás de quê? Profeta. Vamos ali naquela igrejinha ali da esquina, no quarteirão, na viela de baixo, lá tem uma mulher que revela até o número do RG. Vamos lá. Vai que ela fala com quem você vai casar. Vai que ela fala qual o trabalho que você vai ter. Vai que ela revela alguma coisinha para você. As pessoas são assim. Elas querem revelações. Elas querem sonhos. Elas querem visões. Quando nós, cristãos, ficamos atrás de revelação e não nos contentamos com a palavra, nós estamos fazendo igual os pagões. Os pagões é que ficam atrás de revelação. Deus falou assim, para de ir atrás de revelação, fica com a palavra que eu te dei. Fica com o texto sagrado. Quer ver outra coisa que os evangélicos modernos também estão fazendo, além de ir atrás de revelação? Ele vai dizer mais à frente aí, no verso 31, não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por ele. Mais uma vez adivinhação, mas ao que te remete a prática de necromancia? Você sabe que prática é essa? Espiritismo. Ouvir os mortos, que na verdade não são mortos, muitas vezes são demônios. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Hoje em dia nós temos muitos que se dizem evangélicos e estão indo em missa, estão indo em espiritismo, estão indo em candomblé, estão indo num monte de coisa, num monte de religião, que não é o cristianismo. Você precisa decidir o que você é. Você é cristão? Então honra Jesus. Para de ir em lugar onde o nome de Deus é profanado, onde o sangue de Jesus é desprezado e onde o caráter de Deus, que é santo, é negligenciado. Decide de uma vez o que você é. Para de achar que você pode ir aqui lá e depois ir num outro lugar e está tudo bem. Se você não é cristão e você fica andando por vários salões, então decida aonde você quer viver a sua vida espiritual, mas lembrem-se, o texto está sendo pregado para nós, está sendo ensinado, Deus está falando que Ele quer exclusividade. Ou você é fiel a Deus, ou você vive nesse sincretismo. Sabe o que é sincretismo? É ajuntar, é unir os elementos de várias coisas que são contraditórias. Então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que decidir quem é o seu Deus. Você não pode tolerar e nem comungar com outras religiões que não honram o Senhor Jesus. Ele vai dizer ali, entre outras coisas, ele diz no verso 32, fique de pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e teme o seu Deus. Ele está ensinando a gente a tratar com honra e respeito as autoridades. Os anciões aqui, eles eram sacerdotes, os pastores daquela época. Está ensinando assim, tratem os pastores de vocês com honra. Além disso, tratem os idosos também com honra. Isaías 3 vai dizer que uma sociedade que não trata bem os idosos, ela está fadada ao fracasso. Toda vez que uma sociedade tratar mal o idoso, ela vai ter problema com Deus. Então você tem que honrar quem é idoso. Você tem que honrar aquele que já viveu uma vida e se gastou pela cidade, pelos filhos,
pelos netos. Você tem que olhar para os mais idosos e honrar a presença deles. Ele está falando assim, ó, fica de pé quando o idoso vir falar com você. Tudo bem que às vezes a gente está num ambiente informal, você está sentado, tudo bem, passo, mas nós perdemos isso. Chega alguém que é mais velho que nós, a gente não tem coragem de levantar e dar a mão para o idoso e falar assim, tudo bem? E respeitar a presença daquele que é mais velho que nós. A nossa geração é uma geração que os mais jovens perderam o respeito pelos mais velhos. É ou não é? Muitas vezes isso acontece. A gente precisa aprender e ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos. Respeitar o estrangeiro. Só quem já foi estrangeiro sabe as lutas que é estar num país que você não tem parente. Quem aqui já foi estrangeiro? Levanta a mão. Olha lá, Marcelo já foi, lá no fundo ali. O Fábio já foi também aqui. Então, às vezes é muito difícil você morar num país onde você não tem parente. Você sofre o quê? Desprezo, preconceito. E é isso que Deus está falando assim, ó. Quando tiver um estrangeiro entre vocês, na sua igreja, no seu meio, como que você tem que tratar o estrangeiro? Não oprime ele. Trata ele como se ele fosse alguém da sua própria terra. Ame ele como você ama a si mesmo. Pois um dia vocês foram estrangeiros. Nesse caso ele está falando para os israelitas. Vocês já foram estrangeiros. Vocês já sofreram. Então trata bem quem é estrangeiro. E ele termina no verso 35 e diante, falando sobre agirmos também com justiça nos negócios. Irmãos, todos nós somos chamados a sermos santos. Essas obrigações aqui é para todos nós. Para homens, mulheres, crianças. Então, a aplicação para nós, de uma vez que a santidade, ela deve ser a totalidade da nossa vida, amando o nosso próximo, amando a Deus, sendo diferente do mundo. Eu quero dizer para você, seja santo. Isso significa afirmar para você, seja diferente, no estrito claro da palavra, seja um marido santo, diferente dos maridos mundanos. O marido crente seja um marido conforme a vontade de Deus. A esposa seja uma esposa santa, conforme a vontade de Deus. Filhos, sejam filhos santos, que honram seus pais. Estudante, seja um estudante santo no ambiente de faculdade, que vai tentar te corromper e te levar para um mundo de iniquidade. Seja santo lá, diferente, seja sal, seja luz, seja boicotado, mas seja santo. Seja santo, jovem, em todas as áreas da sua vida. Trabalhador, seja santo no seu trabalho, porque às vezes o seu patrão não vê, mas os olhos de Deus vê. Deus vê tudo. Seja santo em todas as áreas da sua vida e confie no poder de Jesus para te sustentar até o fim. Amém.